quiser mesmo, então não quero. Que é proibido é mais gostoso, Lu. Tudo que é proibido é mais gostoso. Você pode fazer, não faz. Já reparou? Não é, gente? É ou não é verdade? É só a tua mãe falar assim, não pode fazer. Aí tu quer fazer. É ou não é? Impressionante. Bom, então eu posso, né? O próximo assunto tem tudo a ver sobre isso, né? Então, A minha mãe me leva pra usar drogas. Sara ganhou dinheiro e popularidade, mas ainda assim ela se sentia vazia. Buscava na satisfação carnal, alimento para a alma. Segundo a cantora, ela estava sob a influência de um espírito maligno. Sara cedeu às paixões mundanas. O espírito do mal incendiava seus desejos. E ela queria cada vez mais. Seduzida pelos encantos do prazer, a cantora zombava das pessoas que pregavam a palavra de Deus. Até que presenciou bem perto o que chama de obsessão do inimigo. A minha transformação espiritual, a minha mudança radical, aconteceu no final do ano de 97, em outubro de 97, e eu cantava na banda da minha mãe, não existia ainda o grupo SNZ. Eu e minhas irmãs cantávamos como back vocal da mamãe naquela época. E nós começamos ali fazendo shows e tal com ela, e uma situação, eu prefiro não expor quem foi essa pessoa, e essa pessoa estava ali na equipe, e de repente aconteceu alguma situação que essa pessoa ficou incorporada de um espírito maligno. Eu nem sabia o que era isso, eu te confesso, eu nunca tinha lido a Bíblia, não frequentei igreja na minha infância, nunca tinha frequentado, não sabia nada sobre esse assunto, e quando eu vi, os meus olhos espirituais se abriram. Eu era uma pessoa que, segundo a linguagem, né, que as pessoas usam, eu já tinha entrado em muitas religiões mediúnicas. Eu tinha sido kardecista 6 anos, mística, esotérica, humanista, todo tipo de envolvimento eu tive. Então eu já tinha muita área da minha vida despertada, espiritualidade despertada. Deus, eu creio nele, ele abriu os meus olhos e eu vi dentro da pessoa. Eu vi a pessoa espiritualmente transparente. E eu vi uma coisa muito ruim dentro da pessoa. É muito difícil falar disso porque isso é uma experiência pessoal. Aos olhos de uma pessoa que não entende, ela fala, ah, você ficou louca. Bom, pode até me falar, eu fiquei louca, mas o fato é que se você tiver uma experiência onde você vive, vê, ninguém pode mudar isso de você, ninguém pode tirar isso de você. É algo que você está vendo, né? Você está me vendo aqui agora na televisão, ninguém pode dizer que eu não estou aqui. Você vai brigar pelo filho dizer, a Sara está ali. E a mesma coisa, eu vi, ninguém pode roubar. A partir daquele momento que eu vi, eu cheguei à conclusão que eu não sabia tudo do mundo espiritual e eu comecei a buscar conhecimento acerca daquilo e foi a partir dali que eu comecei a ter uma experiência com Deus. A espiritualidade bateu a porta da cantora. Foi quando viveu um momento sobrenatural mais importante para a conversão religiosa, a visita do divino Criador. Como eu nunca tinha aprendido sobre a Bíblia, né? Fui criada sem saber, por exemplo, que o diabo existia, que a força do mal, que a Bíblia chama de diabo. Não acreditava na existência do mal na Terra, achava que o mal era algo que estava apenas dentro do ser humano. Não sabia que existiam forças do mal que odeiam o ser humano. Eu não sabia da existência disso, como muitas pessoas que talvez até estão me ouvindo não saibam que isso existe. E por isso entram em muitos conflitos como eu entrava. Também não sabíamos, na minha família, que Jesus Cristo era a encarnação de Deus. Nós não acreditávamos nisso. Mas a partir daquele momento que eu vi o mal, eu comecei a falar com Deus no meu quarto, todos os dias. Era uma coisa muito íntima. E eu perguntava para Deus, eu falava, olha Deus, eu sei que você existe. Então a partir desse momento, eu quero que você me fale a verdade. Se a Bíblia é a verdade, se realmente Jesus é o Filho de Deus, eu quero saber. Porque vai que isso é verdade, vai que o que a Bíblia diz for verdade, eu não quero saber depois que eu morrer, eu quero saber aqui em vida. Né? Eu tinha uma amiga, Andréa Lancelotti, e ela me evangelizava já há 10 anos. E ela falava de Jesus, falava da Bíblia, falava das Escrituras Sagradas para mim. E eu achava ela uma louca, falava, você é uma fanática e tal. Mas a partir daquele momento, eu liguei para a Andréa e pedi perdão. Falei, amiga, você me perdoa, porque eu vi o mal. Eu não sabia que isso existia. E a partir desse momento eu quero conhecer o resto dessa história. E foi a partir dali que eu comecei a buscar. Depois de 2 semanas, todo dia, eu parava para fazer aquela oração. Eu estava no meu quarto quando, em espírito, Jesus Cristo entrou no meu quarto e me tocou no meu espírito, me chamou pelo meu nome e é uma experiência inesquecível, indescritível, inexplicável, intransferível. Se eu pudesse, gente, eu colocaria a mão em todo mundo agora e falaria, olha,
sente e vivencia isso aqui. Eu não posso. Você vai ter que viver a sua própria experiência, porque é única e é maravilhosa. Finalmente, o caminho para a paz. A partir daquela experiência, a artista entrou para o exército de Cristo. No dia seguinte eu levantei do chão, dormi no chão, assim, adormeci, chorando, chorei umas 4 horas ali emocionada. Me levantei assim de camisola, fui no corredor onde ficava o telefone e liguei para minha mãe. A primeira coisa que eu fiz foi ligar para minha mãe. Eu tinha aquele desejo porque eu sabia que a minha mãe, ela buscou Deus em todas as religiões. A minha mãe foi uma mulher buscadora, o Brasil sabe disso, quem conheceu e acompanhou a carreira de David Teteu, sabe que a minha mãe sempre foi uma mulher espiritual, procurava Deus, e quem procura encontra, né? Eu liguei para ela e falei, mãe, eu descobri a verdade, mãe, Jesus realmente é Deus, a Bíblia não é mentira, é tudo verdade, a Bíblia é a palavra e tal, os crentes não são malucos, não, é tudo verdade, aquilo ali. E a minha mãe não acreditou. Falou pra mim assim, ah, deve ser aquela sua amiga Andréia, deve estar fazendo lavagem cerebral na sua cabeça. E eu falei, mãe, não é nada disso, eu tive uma experiência direta. Mas ela não quis me ouvir, ela ficou assim na hora revoltada, né? Porque eu acho que ela tinha aquela imagem de que crente era aquela pessoa bitolada, quadrada. E minha mãe sempre foi muito moderna, né? Muito diferente. E ali ela desligou o telefone na minha cara. E a partir daquele dia ficou sem falar comigo. Ela não queria nem dirigir mais a palavra a mim. Ela ficou 2 anos praticamente sem falar comigo. E eu, graças a Deus, conheci meus pastores e nós começamos a orar por ela. Porque 1 ano e meio depois, mais ou menos 2 anos depois, a minha mãe foi, a convite do Dr. Eduardo Gomes, numa igreja em São Paulo, onde ela teve uma experiência muito mais forte do que a minha. E hoje é uma mulher de Deus, transformada, pastora, tremenda. E, enfim, sou muito feliz. Grata a Deus por isso.